Olá, amados, eu sou o Misael e venho aqui hoje falar para vocês que Deus é amor, mas Ele não é qualquer tipo de amor, Ele não aceita qualquer tipo de amor. Para começar, vamos eliminar um monte. Deus criou homem e mulher. Ponto. No Antigo Testamento, na Lei de Moisés, e no Novo Testamento, está escrito que é abominável os relacionamentos não naturais. Ponto. Então, o que fugir do natural, está escrito que Deus vai punir na própria carne. Na própria carne, os que praticam um relacionamento não natural serão punidos. Então, ponto. Esse daí já elimina um monte já. Vamos aos relacionamentos naturais, homem e mulher, tá? Dos relacionamentos naturais, Deus não apoia todo tipo de relacionamento também. Relacionamentos abusivos, ou que a pessoa ela idolatra a outra a ponto da vida dela viver só em torno daquela pessoa, por exemplo, um relacionamento possessivo, Deus não apoia. Então, por exemplo, um relacionamento onde a mulher apanha do marido, ela deve buscar a sua segurança de seus filhos em primeiro lugar, né? Então, se for necessário entrar na justiça contra o marido e fazer algum tipo de ação contra ele, ela deve fazer. Deus não quer que ninguém fique apanhando, mas não muda o fato que é o marido dela. É o marido dela. Mesmo se ele for preso, é o marido dela. Ele só vai deixar de ser o marido dela se ele morrer. É o que está escrito. E eu não vim aqui falar o que agrada você ou o que vai desagradar você. Eu vim aqui trazer uma mensagem da parte de Deus e venho falar sobre o que está escrito e qual é a vontade de Deus em cada relacionamento. Goste você ou não. Deus ele não se preocupa se você vai gostar daquilo que ele tem a dizer. Ele é o que é. E ponto. Então, pessoas que entram em muitos relacionamentos, por exemplo, Deus não apoia. Jesus falou muito bem, explicou muito bem que Deus não apoia o divórcio e que quando o divorciado ou a pessoa que, tanto a pessoa que pediu o divórcio quanto a pessoa que foi divorciada, se elas entram no outro relacionamento enquanto vivo o antigo parceiro, elas cometem adultério, tá? É adultério. E o que é um casamento, por exemplo, um relacionamento? Porque, biblicamente falando, eles iam lá e se conheciam, e aí pronto, é marido e mulher, certo? Conheceu o corpo um do outro, está casado. Não tem que assinar algum papel. Então o que hoje a gente tem como relacionamentos estáveis, ou pessoas que se juntaram, se você fez sexo, se você teve uma relação sexual, você está casado diante de Deus. E a partir do momento que você tiver relação com outra pessoa, você adulterou e casou de novo. E se você tiver com outra pessoa, você adulterou e casou de novo, enquanto o outro parceiro ainda está vivo. Então, uma pessoa que teve 3 relacionamentos, ela adulterou 2 vezes do primeiro e 1 vez do segundo. Como que Deus vai desembaraçar o nó desse acúmulo de pecados? Eu vou deixar esse julgamento com ele. É pecado, o ponto é esse. Provavelmente vai ter algum tipo de consequência espiritual, fora a consequência psicológica. Cada relacionamento que você entra e sai traz consigo uma marca que você leva para o outro relacionamento. Você vai levar traumas para o outro relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que foi demitida do relacionamento, né, vamos dizer assim, que terminaram com ela pode entrar no novo relacionamento com medo de término. E aí, com sucessivas brigas e adaptações, que são normais em todos os relacionamentos, ela pode acabar terminando o relacionamento com medo que outra pessoa faça isso. Então ela vai se sabotar, entende? Uma das coisas que pode vir ali junto com o relacionamento. Então, Deus ele não apoia todo tipo de amor. Na verdade, o amor de Deus é o incondicional. E aí, vamos lá ler 1 Coríntios 13 para entender o que é o amor incondicional, ou basta ver a vida de Cristo para entender o que é o amor incondicional, ou leia o livro de Oséias. Tem poucas páginas ali, está na Bíblia, para entender o que é o amor incondicional. O amor incondicional eu escolho amar você independente do que eu recebo em troca. Se eu recebo amor em troca ou não, eu continuo escolhendo amar você. E é isso que Oséias passa com a esposa dele,
que Deus já de antemão fala para ele que ela vai continuar se prostituindo e que ela vai dar filhos que não são dele e que ele deve perseverar no relacionamento, tá? Se você quer restaurar o seu relacionamento, siga o exemplo de Deus. Não desista. Não desista, porque o amor constrange, o amor verdadeiro constrange. E foi nesse constrangimento de perdoar tantas vezes e pedir para que ela fosse só dele, para que ela se convertesse, foi que Oséias conseguiu a conversão de sua esposa prostituta, depois de comprá-la novamente no mercado. E a partir dali ele teve um relacionamento abençoado. Tem pessoas que vão ter que passar por esse tipo de luta e tem pessoas que vão ter outros tipos de luta. Tem pessoas que... haverão todos os tipos de luta no seu relacionamento. Mas o amor de Deus, que é o incondicional, te diz que se você perseverar, das duas uma. Ou você vai ser livre do relacionamento, ou você vai receber a glória da segunda casa. Essa é a promessa que Deus tem pra gente através da palavra de Deus. Por quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E no que você colocar a sua mão vai prosperar, onde você colocar o seu pé será seu. Basta seguir a palavra de Deus, seguir a vontade de Deus, que as bênçãos de Deus te seguirão e te alcançarão. Então, Deus não apoia os relacionamentos abusivos, Deus não apoia os relacionamentos autoritários, egocentristas, Deus não apoia nenhum relacionamento não natural, segundo o que está escrito. E acho que é essa a mensagem. Se eu esqueci de alguma coisa, eu venho num outro vídeo. Se você gostou desse conteúdo e acha ele útil, peço que você curta, comente e compartilhe. Mas eu vou estender um pouquinho aqui, tá? Se você entra em relacionamentos não naturais, em muitos relacionamentos, você vai criando traumas que vão ser levados para outros relacionamentos e você vai se sabotar pelo resto da vida, tá? Se você já fez alguma dessas coisas, sempre tem jeito. Se arrependa, volte para Deus, reconheça que sem Ele você tomou os caminhos errados e que você precisa dele para te ajudar a tomar os caminhos certos. Por quê? Está escrito o seguinte de Deus para você: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre você são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus quer que você alcance aquilo que você deseja e Ele sabe qual é o melhor caminho para você chegar até lá. Mas muitas vezes os relacionamentos começam e terminam sem se perguntar qual era a vontade de Deus. Então, busque a vontade de Deus antes de se relacionar. Se você já se relacionou, busque a direção de Deus para reconstruir e para preservar. E se você já entrou e saiu do monte e hoje está mais perdido do que cego em tiroteio, bom, busque a vontade de Deus também, tá? Muitas vezes é necessário reparar o que foi quebrado. Muitas vezes é necessário praticar a obra de arrependimento e pode ser que você tenha que voltar em algum desses relacionamentos aí que você teve, desde que a pessoa também esteja disponível. Deus não quer que desmanche 2 casamentos para formar um outro, né? Para reparar, praticar a obra de arrependimento e reparar aquilo que foi perdido, que foi quebrado ou que você tirou de uma outra pessoa. Essa é a vontade de Deus. Curta, comente, compartilhe se você achou esse conteúdo útil e se você gostou do conteúdo. Valeu!